Então, a gente não pode nem classificar como um mero contrato de trabalho, porque ninguém paga para trabalhar. Então, é realmente um contrato, digamos, exploratório, mas que a gente pode, vamos verificar que não tinha apenas ônus, né? Segundo a classificação do Moreira Alves, os colonos eles estavam inclusos nas classes de quase servidão, pois, embora eles fossem juridicamente livres, eles estão em uma situação de fato dependente de outrem, né? O que se assemelha aos escravos, apesar de que os colonos eles poderiam ser escravos, como eles poderiam ser homens livres que se sujeitassem a esse regime jurídico. Então, o colonato ele tem uma mistura que eu entendo ele como algo sui generis, porque ele era um contrato ele era um contrato, mas ainda assim ele modificava o próprio status da pessoa. Então, não era só uma mudança, obrigação geral, mas sim uma verdadeira alteração de capacidade. A criação, ela foi, obviamente, estratégica, pois ela assegurou o cultivo do solo no Império Romano com a produção de riquezas e de alimentos. E ela também tinha o intuito de arrecadar tributos, porque a crise foi tão grande que os latifundiários começaram a abandonar o solo para não ter que pagar tributo. Então, ao mesmo tempo que você havia essa intenção do Império de permitir a produção de economia, isso também gerava tributos, o que era muito conveniente para o Império. O colono ele era até chamado de membro da terra, porque ele estava realmente ligado àquele local. A pessoa podia se tornar colono por convenção entre o dono da terra e a pessoa que vai se tornar colono, e é por isso que ela adquire esse caráter contratual, mas também era possível ser por punição. As pessoas que mendigavam, né, homens livres, que tinham condições de trabalhar, mas que assim não faziam, eles poderiam ser obrigados a trabalhar no campo, se tornando colono daquela pessoa que o denunciou. E até mesmo por prescrição aquisitiva, como se fosse uma espécie de uso capião do colono, porque quando a pessoa cultivava o campo, né, de determinada pessoa por mais de 30 anos, ela acabava se tornando colono daquele, não poderia modificar isso. E existiu também os colonos por nascimento, né, era bastante comum, principalmente no direito justiniano, porque Justiniano permitiu que tanto os filhos antigamente era só os filhos da mulher colona, mas a partir de Justiniano, os filhos do homem, né, colono também eram colonos. Então, era muito viável para o Império continuar com essa espécie. Também era possível perder, sim, a condição de colono, também por um ato reverso de uso capião, né, uma prescrição. Então, se durante 30 anos o colono deixasse de cultivar a terra, ele perdia essa característica. E na época justiniana também era possível quando o colono era oferecido como soldado, mas era de tal forma rentável para os grandes proprietários que alguns preferiam pagar um valor maior, né? Pagar um valor maior de tributo para não entregar seu colono como soldado, de tal forma que isso realmente sustentava toda a aristocracia. E era possível também que o colono adquirisse a terra que estava ligada e dessa forma deixasse de ser colono para ser de fato proprietário. Essa possibilidade existia porque o colono ele podia ser um homem livre. Como homem livre, ele tinha direito de ter seu próprio patrimônio, em que pese necessitasse da autorização do patrono para aliená-lo. Então, ele tinha o pecúlio, o dinheiro próprio, porém, para ele alienar aquilo, os bens que ele tivesse, ele precisava da autorização desse dono da terra. Mas ele também tinha direitos. O proprietário não poderia desligá-lo da terra caso ele estivesse cumprindo suas obrigações, que é, respectivamente, o pagamento da pensão, né, da renta, e o cultivo da terra. Mas, de outro ponto, o patrono ele poderia até mesmo castigá-lo fisicamente e reivindicá-lo caso ele fugisse da terra, como se escravo fosse realmente, né? Nesses casos que havia a fuga do colono
da terra, o proprietário ele poderia processar o colono, e é daí que vem algumas fontes, e ele podia até mesmo, ele poderia pedir as rentas que não foram pagas, né, as pensões anuais que não fossem pagas, assim como o cultivo que ele deixou inconcluso. É muito interessante observar que esse foi uma forma de exploração muito típica, porque o cidadão romano ele não poderia ter restringido a sua capacidade política ou jurídica, mas economicamente, obviamente, ele conseguiria ser explorado de tal forma que acontece hoje, em que as pessoas são livres, mas elas são exploradas exatamente economicamente. Então, não acredito que isso tenha mudado tanto. Era uma maneira muito clara e fácil de haver a exploração do cidadão romano, daqueles que não faziam parte da aristocracia, obviamente. O colono ele não tinha posse legal sobre a terra que ele ocupava, né? Então, ele não possuía qualquer direito sobre a terra, mas ele não poderia ser retirado de lá. O verdadeiro possuidor era o proprietário, que possuía através do colono. Então, o corpus, né, da posse, obviamente, com uma leitura moderna, né? O corpus ele era realizado por interposta pessoa. Da mesma forma que muitas vezes tão exposto que os escravos possuíam, os proprietários possuíam através dos escravos. Obviamente, né? Após muito tempo, houve a plasticidade da posse, com a categoria da posse direta e indireta, com os Savigny, mas naquela época não existia essa possibilidade. Então, esse é um dos principais pontos para o colono ser especialmente confundido com o escravo. Essa possibilidade, essa ausência de posse e, ao mesmo tempo, essa exploração, ainda que seja econômica e não de capacidade de fato, de direito, perdão. Nesses casos, então, se houvesse eventual turbação no imóvel, era necessário que o próprio proprietário resolvesse isso, afinal de contas, o colono não possuía a posse. O aporte do colono na terra era essencialmente seu trabalho, pois as sementes eram dadas pelos proprietários, os demais instrumentos complexos também eram fornecidos pelo proprietário da terra, e inclusive não era nem mesmo o colono que decidia aquilo que ele iria plantar, o que ele iria produzir. Era essencialmente um trabalho, afinal de contas, era o colono, era o proprietário que decidia como seria feita o plantio, a colheita e todo o processo realmente da... Voltar, pode ficar tranquilo. Estava dizendo que o aporte do colono na terra era essencialmente o trabalho, pois tantas sementes, os instrumentos eram fornecidos pelo patrono. E uma pergunta importante então, qual seria o bônus de ser colono? Por que alguém se sujeitaria ao tal regramento? Afinal de contas, ele não teria direito sobre a terra, ele não poderia decidir o que plantar, como plantar, ele ainda teria que pagar uma pensão anual para o proprietário. Então, essencialmente, o bônus era a lucratividade do colono em si, ela consistia no excedente que ele conseguiria em cima da renda fixada. Então, se ele conseguisse obter um bom plantio, consequentemente, ele conseguiria um lucro. Como eu não quero restringir a pesquisa aqui a um tratado de Marx, longe disso, nem não é minha intenção, nem proposital e nem mesmo indireta, mas é o excedente que faz a pessoa se submeter ao regime de colonato. Então, essencialmente, o direito romano ele bloqueava, de certa forma, a possibilidade de acumulação do capital por quem não fosse da aristocracia, e o colonato, no geral, ele acabou gerando uma grande acumulação, uma concentração de terra que sempre foi a intenção, mas que se acentuou, afinal de contas, se você consegue a mão de obra, e ainda que ela não seja só escrava, o escravo você teria que bancar, o escravo ele é na realidade da família, né? Isso que significa família, escravos da casa. Então, você ainda
receberia algo e não teria que sustentá-lo. É muito, de certa forma, até grotesco, tanto que seria lucrativo isso. Então, a concentração de terras somente aumentou. E obviamente, né, com a queda do Império do Ocidente, a gente tem uma mudança muito grande a respeito disso, e é interessante o quanto até o colanato ele tem uma certa relevância do Ocidente e na continuidade do Império Bizantino, porque exatamente pelo Império Bizantino não ser tão dependente da agricultura, não só depende da agricultura, mas ele tinha aquela agricultura familiar, ele tinha pequenos proprietários agrícolas, enquanto o Ocidente ele concentrou em latifúndios, permitiu que fosse muito mais fácil uma queda. Então, esse é um dos pontos, óbvio, que de toda uma história a respeito disso, todo algo que não dá para ser desconsiderado, mas é um dos fatores, sim, que a gente pode ver como uma política pública pode dar certo e, ao mesmo tempo, pode ser a ruína de um império. Passando agora, eu vou passar um pouquinho para a história. Após a queda do império, a gente teve toda uma interferência, todo um direito estrangeiro, né, principalmente dos estrangeiros do norte, e a gente começa com aquela relação feudo-vassalo, né, uma relação de secto mesmo, daquelas pessoas que seguem umas às outras, e é muito interessante porque eu vejo também a relação feudo-vassalo como uma política pública, porque era uma forma de controle, né, a gente sai da propriedade privada de Roma e vamos para uma propriedade que ela não é única, né? É muito próprio essa questão medieval de a propriedade ela não pertence apenas a uma pessoa, ela pertence ao rei, ela pertence aos feudos, ela pertence aos vassalos e tá tudo bem, né? É um jeito de pensar diferente do que temos hoje, do que temos no direito romano, mas é uma política pública que dá um controle e até mesmo é interessante na relação feudo-vassalo, porque é muito mais, o vassalo ele não dá só uma produção de terra, ele dá uma verdadeira fidelidade, existe uma troca, né? É uma relação contratual, porque é uma troca, se você era um vassalo de um feudo importante, você também era beneficiado com aquilo. Então, é mais uma forma da política pública da época em você não apenas obter a produção agrária, né? Você ter mão de obra para a agricultura, mas também para seguir de forma fiel, o que provavelmente possibilitou que durasse tanto tempo essa era medieval, né? Mas eu não quero aqui me demorar nisso, porque, como eu disse aqui no começo, minha análise seria mais luso-brasileira, né? E eu acho que, em relação a isso, a relação Portugal-Brasil tem muita fonte fornece muita fonte para a gente, né? E especialmente o Instituto, conhecido provavelmente todos, né, portugueses brasileiros, que é a Sesmaria. Aqui no Brasil, quando a gente fala em Sesmaria, na maioria das vezes a gente vai ter uma questão... A primeira palavra que vem na cabeça do brasileiro é exploração, eu digo, né, de uma forma leiga, um senso comum. São problemas da vida moderna. Eu digo que aqui no Brasil, de uma maneira, um senso comum, que Sesmaria foi uma forma de exploração portuguesa, mas é um absurdo pensar que a Sesmaria foi criada com o intuito de colonizar, com o intuito de explorar as colônias. A lei das Sesmarias foi criada em 1375, né, pelo rei Dom Fernando I, e em que pese o poderio da época, eu acredito, né, que não era nem a intenção, a exploração, não a intenção, mas nem imaginavam o tamanho das colônias que eles obteriam, né, especial do Brasil. Então, a lei de Sesmarias, ela buscava mais uma política pública criada pelo Reino de Portugal, que buscava combater a crise de abastecimento que acontecia na época. Ainda assim, né, ainda que Portugal em extensão seja pequeno, as fronteiras estavam
muito fracas e existia uma crise de abastecimento muito grande. Então, a Sesmaria foi, na verdade, uma concessão de terras realizada em nome do rei, cuja condição era seu domínio útil. Então, o objetivo da lei era constranger os donos de terra a cultivar sua gleba, e caso tal condição não fosse observada, a coroa ela tinha o direito de revogar a concessão, doar a terra de Sesmaria para outra pessoa, né? Inclusive, haviam sesmeiros que eram homens bons, e realmente, quando não digo homens bons no sentido vulgar, eu digo isso no sentido jurídico mesmo, porque é assim que está nas ordenações, homens bons que verificavam, que decidiam para quem seria doado e se estava tendo mesmo o cultivo. Consequentemente, com a colonização do Brasil, a Lei de Sesmarias ela começou a vigorar aqui em 1530, acredito que quando Portugal tenha percebido a importância, ou pelo menos tenha visto a fagulha de possibilidade de ganho com o país. E só que infelizmente ou felizmente, do Brasil não permitia que fossem dadas sesmarias pelos reis de forma direta. Então, por isso, foram criadas 14 capitanias hereditárias de Veracruz, e os donos, né, os capitães, eles sim que dividiriam a sua capitania em sesmarias. Então, eles tinham que permitir que 80% do território da capitania dada fosse dividida em sesmarias e também administrar. Ainda assim, a divisão do Brasil em 14 não era algo fácil, ainda que a extensão territorial não seja a mesma de hoje, mas obviamente sempre foi uma terra grande que com certeza deu muito trabalho. Então, eles precisavam de mais políticas públicas para manter aquele solo produzindo, para conseguir tributos e riquezas para o reino, para a metrópole. Em razão disso, o que acontece, muitos sesmeiros, né, muitas pessoas que recebiam essa sesmaria, ela não conseguia cultivar, ou ela não tinha interesse em cultivar, e aí elas começaram a pegar pessoas livres no Brasil, né, os indígenas principalmente, que não tinham a mesma característica do escravo, e permitiam que elas plantassem na tua terra, mas eles não se tornavam os beneficiários das sesmarias, mas sim os beneficiários das sesmarias permitiam que eles cultivassem nessa terra. E o nome que isso foi dado também é colono, e eles eram considerados poceiros, que foi um problema que eu até vou citar um pouco aqui para frente. Então, o trabalho não visa criticar o sistema da sesmaria, mas demonstrar que foi mais uma forma de política pública para que o solo houvesse produção e, obviamente, houvesse riqueza, tanto para a metrópole, que, consequentemente, beneficiou a colônia. Então, passando para esses colonos, que eram colonos de fato, né? Eles não possuíam direitos, eles não tinham as cartas régias referentes às sesmarias, mas eles acabavam adquirindo a terra de forma ilegal e até pagando por ela, o que não era permitido, está expressamente nas ordenações filipinas, mas infelizmente, de qualquer forma, ainda que seja um jeitinho brasileiro da época, havia venda da terra, e o Brasil, ele não conseguiu, nem o Brasil, nem Portugal, a metrópole não conseguiu conter isso, era impossível conter isso. E, sem querer passar por todas as vicissitudes do Brasil colônia, que se estendeu por tanto tempo, as sesmarias elas acabaram em 1822, por intermédio das manifestações de José Bonifácio, mas as questões de terra não se resolveram num passo de mágica. Muito pelo contrário, quando acharam que ia melhorar, piorou, né? Conseguiram piorar o que já estava, digamos, ruim. Começou a ter a ausência de mão de obra escrava, não apenas só em 1889 com a Lei Áurea, mas desde 1850 o tráfico de escravos ele já era proibido, já cometiam muitas leis que proibiam
esse tráfico de escravos e diminuiu drasticamente o número de escravos. E assim a gente continuou o problema. Nós precisamos de mão de obra para trabalhar. E quem foi essa mão de obra? Foram novamente outros tipos de colonos, né? Os colonos que muitas vezes do quais nós somos descendentes, né? Que vieram os europeus para cá, né? Os descendentes. E também os ex-escravos e homens livres pobres que na época não possuíam, né? Não possuíam propriedade. Para eles era concedido para eles ser colono, era uma boa opção, né? Então, com essa questão, os colonos, como era realizado, era dado uma moradia para o colono. Ele teria uma parte ele tinha um quintal em volta da casa dele, tinha um quintal que é chamado de terreiro, e naquela parte ele poderia plantar para sua própria subsistência e de sua família. Mas, certamente, ele também deveria cultivar na roça, na lavoura, no qual ele recebia uma porcentagem, mas, como óbvio, a maior parte ia para os latifundiários, para os fazendeiros. Esses colonos, eles não tinham um contrato escrito, era realmente, ali eu vejo um caráter muito nítido do direito costumeiro, porque existia, na história é bem claro que essa era uma característica não de fazendas isoladas, mas no geral era dessa forma. Então tem esse caráter do direito costumeiro, né? Até porque a gente está falando aqui de pessoas, na maioria das vezes, analfabetas, que não teriam condições de elaborar um contrato escrito e com toda a burocracia necessária. E esses homens, eles eram chamados de cativeiro da terra, porque eles plantavam ali e eles tinham para sua própria sobrevivência. Consequentemente, né, a Revolução Industrial ela teve um impacto muito grande, mas não só isso, a expansão da pecuária, que pressupõe um menor número de trabalhadores, e também a monocultura, que está muito forte no Brasil, né? Terras que são cultivadas por apenas uma cultura, como a soja, o milho, e que não necessitam também de tanta mão de obra, em razão hoje da industrialização, mas antigamente bem menos, obviamente. E isso diminuiu o número de colonos e teve o consequente êxodo rural. Acabamos os problemas de terra no Brasil? Não acabamos os problemas de terra no Brasil. Então, políticas públicas, elas sempre são muito importantes. Não digo aqui de forma utópica como algo que vai melhorar a vida das pessoas, mas ela é necessária para a riqueza do país. Então, quando a gente diz aqui em reforma agrária no Brasil, é um tema muito controverso, que já vem com olhos de ideologia partidária, mas a realidade é que políticas públicas que fomentem a agricultura, e não só a agricultura de monocultura e latifúndios, é uma verdadeira ignorância histórica, é uma burrice crônica do nosso país, e que não permite que a economia da agricultura, que já é tão grande no país, cresça. Então, quando eu digo políticas públicas que o país talvez pudesse tomar, não é apenas políticas no sentido de subsídio para a agricultura, que existe muito isso, não é um subsídio sazonal, mas sim realmente utilizar do nosso aparato jurídico, que temos a lei das terras, temos institutos contratuais civis específicos para a agricultura, como a parceria e o arrendamento rural, do qual não vou me adentrar, mas existem, eu acredito, e eu vejo como algo real, que utilizar da ferramenta jurídica como forma de política pública agrária seria muito bom, não é apenas tomar a terra igual a MST, movimentos sociais. E isso nem é uma questão apenas do Brasil. A gente viu que as políticas públicas, né, veio de Portugal, veio da metrópole para a colônia, mas da mesma forma a própria União Europeia ela tem seguido bastante política pública para conseguir fomentar a agricultura. Existem todos os grupos econômicos prevêem algo do tipo, mas que a gente não vê muitas vezes uma prática tão
como deveria ser no papel. E indo um pouco mais longe, falando a respeito exatamente do colonato com o trabalhador, qual que é a diferença do colono para o escravo e para o trabalhador atual que recebe um salário mínimo e mantém a moradia e o alimento de uma forma bem otimista? De qualquer forma, sempre o que é concedido é moradia e o consumo de alimentos básicos. A gente não tem, eu não acredito aqui que o escravo para o colono foi uma melhora, é só uma relação diferente, do mesmo jeito que para o trabalhador urbano atual e comum, que recebe até um salário mínimo, existe uma liberdade falsa impraticável, que é a liberdade de morrer de fome. Entre a escravidão romana, o colonato romano, a relação feudo-vassalo medieval, o colono brasileiro e o trabalhador urbano não é um melhor que o outro, são apenas diferentes. Então, essa é a digressão histórica que eu trouxe para vocês, e existiria uma infinidade de assuntos para tratar especificamente em cada época, em cada relação, mas aqui, pelo tempo e também pela pesquisa, eu quis me reduzir e tentar trazer uma perspectiva macro, apesar de uma pesquisa micro. Espero que eu não tenha enchido vocês com tanto assunto chato de agricultura, mas é que eu acho muito importante realmente para o mundo atual. A agricultura sempre vai ser importante, independente de tão tecnológica que seja a nossa era e a nossa vivência. Obrigada. Bom, Tainá, parabéns. Foi incrível. Iniciou de uma maneira incrível, né? Tuas apresentações aqui, a tua estreia. Um tema muito importante, né? E muito original. Agora, eu espero muito que tu tenha gostado desse tema e que tu queira desenvolver ele no futuro. Quem sabe eu começo a te perturbar igual perturba a Aline para desenvolver a questão do ensino do direito romano. Quem sabe eu te perturbe para desenvolver isso. É um tema muito original, ainda mais que ele também pega uma mistura, né, de direito público e direito privado. Normalmente do direito romano, a gente fica mais no direito privado bem puro, né? No teu caso, já tem uma questão do Estado e tudo. Na história romana isso é muito importante, né? O próprio Júlio César, uma das razões que foi assassinado foi a questão da reforma agrária, e como vem acontecendo com outros imperadores ao longo do tempo. Quando eu tive direito agrário, eu ficava o tempo todo assim, meu Deus, tem umas coisas de direito romano bacana para falar disso, e meu professor nunca falava. E olha que ele era italiano, né? Assim, mas ele ignorou totalmente, ficou meio que como se fosse da lei de terras para cá, né? A história disso no Brasil. Então, eu espero muito que tu siga nisso. E é algo muito presente na minha vida, né? Porque, tipo, minha família é também de colônia, só que aqui no Pará, né? Basicamente, lá na década de 70, meu avô escutou alguém falando no rádio, lá no Sul, falando, olha, tem terra, a gente está abrindo uma estrada no meio da floresta, vocês vai ter uma terra legal, vocês querem ir? É de graça. E ele basicamente foi, né? Entrou com a família no avião e foi parar no meio do nada da Amazônia, né? Naquela época, na Transamazônica, que estavam abrindo, assim, estavam indo atrás da escavadeira, praticamente. Era gaúcho, né? Ele secava o chimarrão no sol várias vezes, porque sabia Deus que não ia conseguir de novo. Então, essa relação de homem, terra, né? Pessoa, terra, é muito importante. Quem sabe tu trazendo esses insights para o direito agrário brasileiro seria muito bacana. O direito agrário brasileiro, para mim, é uma das partes mais complexas do direito de todas, né? Quando eu pego, tipo, o mapa do Pará, acho que acredito que seja em qualquer lugar do Brasil, sobre como está dividido as terras, parece, assim, uma bagunça, uma salada. E eu tenho certeza que o direito romano, né, pode ajudar a trazer, assim, reflexões sobre como a gente deveria manejar essa questão de terras. Então, no mais, parabéns e espero muito que tu continue nesse tema. É claro, né, se não quiser, tudo bem, né? Siga o coração, mas se quiser ficar nele, eu te dou total apoio. Obrigada, Bruno. Eu gosto muito do tema fundiário e agrário também, eu acho muito interessante. Também venho de uma família de colonos, no caso de imigrantes italianos,
E eu achava muito interessante porque quando era criança diziam, a família tem uma fazenda, e parecia que eu tinha uma fazenda, mas não era, a minha família não tinha uma fazenda, ela só era uma colônia de uma fazenda. Então, acho sempre é uma coisa que eu achei muito interessante da minha infância. E eu pretendo, sim, escrever sobre. E eu gosto muito, eu acho que o direito romano e o direito histórico é muito interessante porque a gente tira essa visão partidária da reforma agrária. Não é partidária. É riqueza para todos. Obrigada, Bruno. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, parabéns para a Tainá. Eu acabei não falando parabéns para o Mikael também. Ótimas apresentações. Eu não sei se eu vou adicionar muito, né, na questão, mas uma coisa que eu fiquei pensando bastante quando você estava explicitando essa coisa de é como se fosse uma escravidão, ocupação e produtividade da terra, tanto no direito brasileiro quanto no direito romano, eu fiquei pensando muito em duas coisas que os meus professores de direito civil sempre falaram. Primeiro, o contrato como instrumento, né, de direito privado, mas ele não é só um instrumento de direito privado, né? Ele é essa manifestação econômica e social de um fenômeno que vem da sociedade. E talvez a questão do colonialismo seja justamente isso. No direito romano era uma questão de produtividade e também ocupação de terras. No direito português e brasileiro talvez seja uma questão mais de ocupação, de distribuição de terras. Eu teria que ver os específicos, mas para mim parece muito semelhante que o intuito do contrato, né, como esse fenômeno jurídico e social de ocupação de terra, de geração de riqueza, parece que essa base é a mesma, apesar de todas as diferenças no direito brasileiro e direito romano, que eles têm esse fundo, né, esse fundo social, esse fundo econômico também, mas eu achei isso muito interessante. E segundo, essa questão que eles não só se traduzem no fenômeno social, mas eles têm uma função social. Então, mesmo sendo um instrumento de direito privado, tem, como o próprio Bruno falou, essa questão do direito público. Você distribui terra, você fornecer um mínimo existencial, né, para aqueles núcleos familiares. E apesar de ter essas restrições, como fosse uma própria escravidão, porque pensando, não é uma escravidão em relação à pessoa, mas é a questão a terra e a produção, né? Você fica, claro, você tem esses direitos que ficam com quem você estabelece esse contrato, mas eu acho que tem muito mais relação com a terra do que com a parte que você está contratando. Porque da terra que você tira o seu sustento, é lá que você mora, então talvez o colonato seja mais um contrato o indivíduo, né, o colono, talvez seja mais ligado ao bem imóvel e à produção, a produção básica, do que a pessoa, como é o caso da escravidão. Não sei, posso estar falando besteira, mas foram coisas que eu pensei durante o seminário. Mas era só isso, de novo. Parabéns por todas as apresentações de hoje, espero ter contribuído em alguma coisa. Obrigado, gente. Obrigada, Guilherme, pela contribuição. Com certeza, essa questão econômica é uma civilística bem italiana, né? Que é ver tudo pelo prisma econômico, mas não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente dizer que não. E a função social, às vezes vista hoje a gente vê tão pela dignidade da pessoa humana, mas a função social, na verdade, é muito mais de riquezas do que pensando no humano, de uma forma cristã, digamos assim. Obrigada pela contribuição, Golfete. Tainá, queria, de forma muito rápida, e depois fazer um outro comentário, tendo atenção que eu consegui aqui descobrir, dada a tua brilhante exposição, te cumprimentar, em primeiro lugar, pela tua exposição, que ao mesmo tempo foi sintética, mas completa. Parabéns pelo teu esforço, parabéns pelo teu esforço didático, foi realmente um exercício fantástico e, enfim, realmente fizeste uma exposição surpreendente num aspecto extremamente positivo. Cumprimento também o Golfete, porque eu acho que ele encontrou um fone de ouvido ótimo e eu ouvi
tudo que ele disse, mas também porque o comentário foi extremamente pertinente. Eu, por acaso, não tinha noção do que tu falarias, Tainá, a partir do título que encontraste para tua exposição. Aliás, acho que até o título foi muito redutor, muito, enfim, até demasiado abrangente, e puxando para um outro lado, aqui a gente tem Colonato e Políticas Públicas Agrárias, uma breve análise, uma breve, humilde, análise luso-brasileira. E acho que fizeste muito bem um enfoque e um enquadramento no direito romano, e o direito luso-brasileiro ficou meramente como um parâmetro de comparação, e bem, e foi extremamente pertinente, muito bem dosado e sopesado, como tu nos apresentaste o tema, portanto, nessas perspectivas. Em relação a isso, inclusive, eu não sabia onde enquadrar o tema, não sabia onde o enquadrar dogmaticamente, precisamente porque eu nunca tinha ouvido falar desse Instituto Colonato. Eu achei, aliás, que tu trataria muito mais da perspectiva da administração local em Roma, como o Michael muitas vezes fala, a partir de uma obra de uma determinada professora que trata de municipalismo e administração local em Roma, e achei que tu falarias das tais civitates federatae e as coloniae latinae, ou seja, aqui a gente tem, enfim, essa figura que aparece no âmbito da divisão administrativa de Roma, e achei que trataria disso. E eu encontrei depois aqui no Manual de Santos Justo, ao lado de outras figuras interessantíssimas, essa sim que foi tratada, o Estatuto de Colonos, né? E o professor Santos Justo, muito curiosamente, coloca isso depois de tratar do Status Libertatis, o Colonos, dentro de um leque que ele qualifica como situações afins à escravatura. Primeiro fala assim, persona in mancipio, ou seja, aquela que foi dada em nox aeditio. Depois o colonus, que muito curiosamente, enfim, sobre o qual tu fizeste uma exposição muito completa, e por isso te convido a falar sobre as fontes em que tu te baseaste para essa exposição, porque aqui eu tenho 2 páginas curiosas, é verdade, mas realmente não saberia por onde começar a pesquisar sobre um tema tão precioso e pouco desbravado. Fala também aqui do auctoratus, que é aquela pessoa que faz uma locação dos seus serviços de gladiador. Também redemptus ab hostivus, que é aquela pessoa que é resgatada do cativeiro pelo exercício do ius post limini, ou seja, enfim, depois de condenadas ao engano, e lá no âmbito do direito arcaico, e outros tantos institutos bastante curiosos, inclusive a própria servidão como escravo, mas de boa fé, um homem liberto que trabalha como escravo sem ser obrigado a tanto, homo liber bona fide serviens. Enfim, então achei bastante interessante a exposição, especialmente porque eu não conhecia um instituto que é enquadrado nesse âmbito da capacidade dos manuais e tangencia aspectos de direito público e privado, como bem referido pelos colegas, interdisciplinar, precioso, valioso, importantíssimo para o desenvolvimento histórico de Roma e do Brasil. Então, cumprimento uma vez mais e te convido a falar como é que fizeste esse trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Eu vou já primeiro pedir algo. Eu quero foto da parte do colonato pelo livro do Santos Justus, porque eu não tenho, então, por favor. A fonte em outras línguas, brasileiro não, português, eu não conseguia achar nada,
Eu comecei pelo livro do Moreira Alves, porque foi algo que me chamou atenção, mas acabou que eu consegui fontes, artigos escritos em outro, se não me engano. Felizmente, eu não sei alemão, então eu não consegui nem me arriscar, mas com certeza deve ter algo interessante. Bruno, se você achar, me avise. E eu fiz um artiguinho que tem todos as fontes, foram todos os artigos, nenhum foi livro, não tenho nenhuma biblioteca tão extensa aqui para isso. E aí eu posso enviar também, você pode ver as fontes, mas a minha linha de pesquisa geralmente é sempre artigos livres, do mesmo jeito que meu estudo é livre e não vinculado. Então, foi dessa forma. Parabéns, Tainá, pela apresentação, pela escolha do tema, pela disposição de buscar investigá-lo com interesse próprio, sem se aderir a algum tipo de trabalho específico, e sim construindo teu raciocínio sobre ele e apresentando incipientemente, como tu disseste, mas sem dúvida já tens um deslinde mental de o que queres atingir e o que já atingiste. Era isso que eu ia perguntar do ponto de vista provocativo também, como o Bruno, que te convidou a levar isso adiante, mas também querendo, com base nisso, enxergar um pouco melhor para que ponto isso se encaminha, porque quando nós falamos de um assunto de direito administrativo, no fundo, e também de direito privado, porque é uma zona de intersecção, como, aliás, típico, e um tema que eu sei que é muito caro para ti, que trabalha com direito imobiliário, e eu perguntaria, assim, do ponto de vista operativo, diante desse estudo histórico que tu fizeste, o que tu verias como uma alternativa de medida concreta a ser pensada? Teria curiosidade de ouvir isso. Parabenizando mais uma vez a prontidão em buscar um tema árduo e de modo inovador. Obrigada, Micael. Realmente, a questão é bastante provocativa, porque quando a gente fala de soluções, quem sou eu para apresentar soluções? Eu só estudo direito. Mas eu acredito, assim, a gente tem institutos jurídicos sobre terra que não são estudados na faculdade e tão poucos apresentados na vida do agricultor. Então, o que acontece? Existe muito, eu vejo isso, né? Obviamente que aí eu vou falar de uma forma empírica do local que eu moro, que eu conheço, interior paulista, que é um interior muito diferente, né, para quem não sabe, mas é um interior com muito conhecimento, não existe uma questão de tantos analfabetos, mas existe essa dificuldade, essa fronteira, essa questão com o direito, e eu acredito que divulgar, muitas vezes as pessoas alugam um imóvel para plantar sob a lei do inclinato. Existe? Não, realmente, se eu puxar a lei do inclinato, não vai ser esse tipo de regulação. Mas se a pessoa ela não existe um aporte jurídico para o pequeno agricultor. E isso não acontece realmente, porque poucas pessoas trabalham com direito agrário, exatamente porque ele são contratados por latifundiários e não para o pequeno agricultor, que muitas vezes não tem dinheiro para isso. Então, eu acredito que medidas, por exemplo, da Defensoria Pública, que sejam destinadas ao pequeno agricultor, fosse um modo de solução, com certeza muito mais, e talvez até de uma forma micro, que eu estou falando, né? Teria que pensar em soluções macros. Mas eu acho que com o micro a gente começa legal. No Mato Grosso do Sul, eu sei que existem várias especializadas em direito indígena, e a Defensoria Pública dos direitos indígenas é muito atuante. Então, eu acho que ter algo assim para o agrário, para o pequeno agricultor, seria já já seria bom, porque o que acontece? A pessoa ela não sabe os seus direitos e ela prefere arrendar a tua terra junto com os vizinhos, para uma monocultura, para uma plantação de soja que vai ser exportada e que não vai trazer tanta riqueza como poderia para o país, né? Então, eu acho que seria desse modo, ainda que de forma muito simplista.
Parabéns, Tainá, pela apresentação. Esse tema, como os colegas ressaltaram, realmente atravessa os tempos e, portanto, tem uma utilidade bem atemporal. Eu encaro a colonato como sob parâmetro, digamos, de uma razão de Estado, mas não com o significado que esse termo vai passar a ter, né, no Brasil do século XIX, mas sim enquanto uma necessidade conglobante que vai conformar, portanto, conglobante que eu digo tanto por Oriente como por Ocidente, que vai conglobar o porquê desse instituto nessa época e da forma como foi. Você acentuou bastante, e eu assino embaixo, na desproporção, né, entre os deveres do colono, os deveres do proprietário, fez a investigação qual que seria, portanto, o lucro do colono, ele teria direito a essa parte da produção, mas eu vejo o lucro maior do colono como uma segurança fundiária, acima de tudo. Se a gente for comparar a época em que esse instituto surgiu com as épocas anteriores, a propriedade já deixava de ser um direito para ser um fardo, né? Ser um latifundiário nessa época de Roma era um grande peso nas costas, sobretudo se não fosse no Ocidente. E conquanto o colonato fosse bem popular no Ocidente, no Oriente, que não tinha, como você mesmo acentuou, tantos latifúndios assim, por sua vez, tinha a popularidade do Instituto do Vectigal, e a razão disso me parece que a natureza do terreno provincial e do terreno itálico. De toda maneira, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O colono não tem a posse, mas ele pode mover algum interdito? Então, Dani, uma pergunta sua é sempre muito preocupante, um mestrando, né? Mas nas fontes que eu pesquisei, como eu falei, posso estar cometendo algum equívoco, mas pelas fontes que eu achei, eu não teria direito nenhum. Inclusive, um aspecto que eu pesquisei é algo que tem também na lei do inquilinato, que eu achei muito interessante, né? Hoje, existia as vendas das terras, elas iam muitas vezes com uma cláusula dizendo que você não poderia tirar o colono, porque o colono muitas vezes comprava e o colono processava o antigo proprietário. Mas o único jeito, a única forma de processo mesmo que eu verifiquei de ações foram de colonos contra proprietários em razão da venda do latifúndio para outro proprietário que não permitiu que ele continuasse. Então, havia essa cláusula exatamente para que o atual proprietário não tivesse que sofrer nenhuma indenização, e é exatamente o que temos hoje na lei do inquilinato, essa possibilidade de constar esse tipo, seja na propriedade, no registro imobiliário, né? Mas talvez eu tenha me saído um pouco do que você perguntou, mas é porque foi realmente a única fonte que eu achei, a única parte que eu achei sobre ações dos colonos contra proprietários. Caso contrário, não achei nada, mas pode ser alguma imprecisão minha em relação das fontes rasas que eu consegui localizar nas línguas que eu consegui também ler. Não fugiu, não, na resposta. Na verdade, esse caráter da colonato é bem interessante, nessa ambivalência entre natureza real e natureza obrigacional, porque o colono está intimamente ligado à terra, inclusive contra a vontade do proprietário, que não pode retirar ele de lá, só pode trocar ele de terra se ele tiver uma terra para fazer isso, né? Tem outros institutos jurídicos bem interessantes, se a gente for comparar, outras características desse instituto jurídico bem interessantes, se a gente for comparar com a escravidão, por exemplo. O escravo poderia usufruir sua liberdade, o colono não. Então, é nesse sentido que eu disse anterior, de uma razão de Estado para isso. Não exatamente enquanto um exercício de um poder autoritário por parte do proprietário, mas sim um contexto de crise tão grande que precisa ter alguém na terra e o direito está obrigando, basicamente, como pode, que a terra seja cultivada de alguma maneira. Mas, enfim, eu vou pesquisar isso também. Eu acho que eu já cheguei a procurar no passado essa questão do interdito, mas não encontrei, não tem muita coisa escrita sobre isso mesmo. Mas é curioso, né? Porque o superficiário e o enfiteuta tinham, mas eu nunca ouvi falar sobre o colono. É uma coisa para se pensar.
Se você encontrar, por favor, me encaminhe, porque eu realmente não acreditei. E talvez eu acredito que a razão de ser é que qual que era o caminho para o escravo depois da liberdade? Qual que era o caminho do escravo de 1880, o ex-escravo de 1888 para a atualidade? Era ser colono, era morar na terra de alguém. Qual que é a realidade do trabalhador urbano atual que só tem dinheiro para pagar um aluguel e comprar os alimentos básicos? Não existe como você pular uma categoria jurídica se faticamente o que você precisa é de moradia e alimento. Talvez essa fosse uma resposta à indagação jurídica. Mas se achar algo, por favor, me avise. Sim. O comentário que eu fiz foi bem restrito ao direito romano mesmo. Eu sou completamente ignorante sobre como que isso se deu no direito moderno. Mas é só eu acho que alguns de vocês devem conhecer, porque é bem batida essa carta, mas foi divulgada, né, aquela carta da Princesa Isabel para o Visconde de Santa Vitória, em que ela precisamente tratava o destino dos escravos. Isso foi antes, não lembro se foi antes ou depois da Lei Áurea, mas enfim, foi nesse processo aí, em que eles iriam precisamente para colônias nas margens as bordas de ferrovias. E isso já pode ser rastreado dos conselhos da regente que o Dom Pedro II escrevia para ela. Claro que isso tudo foi abortado em 1889, mas o plano era precisamente esse, né, passar pelo colonato. É muito parecido. Pode falar, Pedro. Não, eu só ia falar que é muito parecido com o Instituto da Servidão na Rússia, né? O colonato. Tipo, você já deve ter lido Dostoiévski, que sempre tem a questão aos servos e tal. Parece muito com o colonato romano. Não sei se foi inspirado daí, né? Talvez. Sim, eu procurei um pouco sobre isso, Bruno, mas eu imaginei, eu falei, não vou fazer uma salada aqui. Mas os kulaks, não teve como não pensar nisso, né? Nos grandes latifundiários que foram, pelo menos, né, tentados ser dizimados pelo comunismo. E eu acredito que é porque a gente tem conhecimento sobre a história russa, mas eu tenho certeza que qualquer país, minimamente com uma história parecida com a do Ocidente, óbvio, né, na Rússia, no caso do Oriente, mas, enfim, a gente vai conseguir achar algo específico sobre o latifúndio e o agro, né, nesse sentido. O Pedro, eu acho que queria falar. Portanto, permitindo aproveitar o seu fundamento, ainda relacionado com a questão levantada pelo Condon, eu nunca encontrei uma fonte sobre a possibilidade do colono não ter dito, mas eu acredito que se justifica principalmente pela sua relação se estabelecer principalmente com o solo e não com o proprietário. E apesar depois do proprietário poder mudá-lo, mas ele tem uma vinculação. Acho que tem uma fonte até que diz que ele é considerado inerente ao solo. Ele praticamente passa a ser parte do imóvel. É uma concepção tanto quanto interessante e que me parece relacionada a certos problemas atuais da definição de bens imóveis e imóveis, nomeadamente com outras atividades da maioria das questões jurídicas dos bens móveis, que não sei se parece em prática, até porque em certas situações dependem normalmente da inamovibilidade. É um tanto quanto difícil. Mas eu acho que é extremamente interessante. Gente, parabéns à Thais, peço desculpas por estar cansado, e acho que a minha voz já reflete isso. Mas sobre isso eu confesso que eu também já estudei um pouco, e eu queria deixar aqui algumas sugestões se você interessa por esses estudos. Sobre as reformas agrárias romanas, eu confesso que eu gosto bastante da história do direito do Aurélio Luís. E sobre a concentração fundiária romana, a história do direito romano do Bonfante, é o melhor livro que eu encontrei, se não me engano, das páginas 150 e 200. Ele desenvolve o tema. Sim. Pronto, e depois é o professor Márcio de Almeida Costa, que na história do direito português trata desses dois tipos de contratos importantes para
para a afirmação do território nacional português e que depois vão ter uma importância ao longo de toda a história do direito português e brasileiro. A enfiteuse ainda no direito brasileiro tem importância, mais desenvolvidos do que na história do direito português. Ele tem a tese de doutoramento dele sobre a enfiteuse e a prova de cátedra sobre raízes do senso consignativo. E, bom, em relação ainda ao problema da concentração fundiária, eu acredito que tem uma grande importância uma tese que foi escrita recentemente pela professora Paula Vitor sobre a relação entre propriedade e personalidade, que às vezes é um bocado esquecido no tema também, que põe uma certa problematização e, na minha opinião, a necessidade de levar a discussão um patamar adiante para chegar a conclusões juridicamente fundamentadas. E, por outro lado, apenas ressaltar para o Vitor que eu acredito extremamente feliz a terminologia do professor Santos Justo de situações afins à escravidão, tem particularidades. Na minha compreensão, essa já é uma compreensão particular, eu tendo a ver o colonato praticamente como uma servidão da própria terra, não uma servidão sem dono, digamos assim. Mas eu acredito que era tudo, eu só queria deixar essas sugestões mesmo, caso siga essa pesquisa, que é muito interessante. Principalmente os 2 primeiros livros de história do direito romano que eu referi. O primeiro tem uma tradução para o espanhol, a segunda não. Tem mais uma coisa que é interessante também, que é sobre a propriedade provincial. Eu acho que um livro que melhor trata disso são as instituições do Voltaire. E são essas as minhas sugestões. Pedro, tu tens o Aranjo Luiz em PDF? A história? Todos esses livros eu tenho só da faculdade. Se você puder mandar por escrito o nome do livro e do autor, eu agradeceria muito, Pedro. Obrigada. Ok, mais alguém? A gente encerrar por aqui. Encerrar. Ok.